Esta série é composta de 30 programas. Hoje, você vai assistir ao programa número 27, Mãos à Obra, o programa da construção. Programa número 27, Pintura. O sol se esconde, não sei onde, escurece a noite cresce. Já levantou, meu amor? Achei que você ia dormir até um pouco mais tarde hoje. Eu ia, mas aí eu perdi o sono, fiquei meio esquisita. Ué, sei lá. mas o que aconteceu? Tá doente? Não, doente não. Tô meio enjoada. Mas hoje eu tenho consulta com o doutor Alfredo, aí eu vejo o que que é. Isso aqui que vai com você, meu amor? Não precisa, Pedrão, eu tô bem, tô bem. Por que você demorou tanto lá na padaria? Ah, que encontrei a dona Diva e ela tá super animada. Ah, por quê? Ah, porque ela vai pintar a casa toda. Ai, que bom! Uma casa bem pintada é outra coisa, né, Pedrão? Opa! E olha que a casa dela já tava precisando de uma pintura, hein? É, ela falou que ela não se lembra mais da última vez que ela pintou a casa. Ih, Maria, então ela vai ter que tomar cuidado com a preparação das paredes. É, opa! Eu falei pra ela, precisa raspar a tinta velha e lixar a parede, que é pra pintura pegar bem e durar bastante. Ainda bem que a gente não teve esse tipo de problema, porque as nossas paredes eram novas e na hora de pintar foi só esperar a argamassa curar. Depois de pronta a parede, é bom esperar uns 30 dias pra argamassa ficar bem seca e curada, que é pra não atrapalhar a pintura. Pedrão, como você tá importante, hein? Dando conselhos pra vizinhança. Ah, modéstia à parte, eu entendo do assunto, né? Experiência adquirida. Ai, que metido. Olha, mas você sabe que a dona Diva, ela não sabe nem quais são os tipos de tinta que existem? E o que você falou pra ela? Ah, falei o que eu sabia, né? Sobre as tintas que a gente pode usar para pintar uma casa. As tintas que são chamadas de látex podem ser usadas para pintar vários tipos de materiais, como argamassas, concreto, massa corrida, gesso e fibrocimento. Existem dois tipos de tintas látex. As tintas látex PVA, que dão um acabamento fosco ou semifosco, e as tintas látex acrílicas, que além do acabamento fosco, também dão um acabamento acetinado. As tintas látex, tanto PVA como acrílica, são aplicadas com rolo de lã. E para pintar madeira, ferro e alumínio, existem as tintas chamadas de vernizes, tinta esmalte e tinta a óleo, que são aplicadas com trincha ou rolo. Elas tanto podem dar um acabamento fosco como brilhante. São muito resistentes e duráveis. Você sabe que quando a gente foi comprar as tintas lá no Seu Freitas, eu pensava que para pintar uma casa só se usava tintas. Imagina, eu nem pensava que existiam outros produtos que ajudavam a melhorar a pintura. Tinta aqui é o que não falta. Eu tenho uma grande variedade de cores e tipos de tinta. E também kits de ferramentas de pintura para cada aplicação. Vai ser difícil escolher, viu? Eu tenho também selador, massa corrida, gesso. Selador? Pra que serve isso? Selador é um produto que a gente passa na parede antes de pintar, que é para preparar a parede. A argamassa e o concreto são materiais que absorvem tinta e ainda por cima de forma irregular. Quer dizer, em alguns lugares a parede puxa mais tinta e em outros puxa menos. Essa diferença acaba deixando a pintura manchada. E como é que o selador resolve esse problema? Ele entra na parede e faz com que a tinta seja absorvida por igual. Assim você fica com um acabamento uniforme e, o que é melhor, gasta menos tinta. Opa, agora eu vi vantagem. Mas como é que faz para passar esse selador na parede, seu Freitas? É só usar um rolo ou uma trincha. Só precisa passar uma demão e ela seca em um dia. Se tiver alguma dúvida, é só olhar na lata que tem as instruções do fabricante. E a massa corrida, para que a gente usa? A massa corrida é boa para deixar a parede bem lisinha, tampar os buraquinhos ou alguma imperfeição da parede e também pequenas trincas. Como é que a gente prepara essa massa? Ela não é um tipo de argamassa que a gente prepara na obra. É uma massa que já vem pronta de fábrica. E é fácil de aplicar? É fácil. Com uma espátula ou uma desempenadeira, você passa a massa corrida nos lugares que precisar. Tem que esticar bem a camada para a massa grudar e ficar firme. Depois de secar, precisa lixar a massa para a parede ficar lisa. Se você usar uma lixa fina, vai conseguir um acabamento melhor.
As dicas do seu Freitas ajudaram a gente a preparar as paredes antes de pintar. Assim a gente economizou nas tintas e o resultado foi bem melhor. E é muito importante limpar bem o lugar que vai ser pintado para tirar poeira, fuligem, umidade, mancha de óleo, de graxa. Para quem mora perto do mar, antes de pintar é bom dar uma lavada na parede com água. É para tirar o sal da maresia que fica grudado na parede e que não deixa a tinta pegar direito. Assim, a pintura vai ficar melhor e dura muito mais tempo. Na nossa casa, para pintar um muro de bloco de concreto aparente, a gente usou tinta látex acrílica fosca. Primeiro a gente passou uma demão de tinta para cobrir a camada de selador. Aí a gente esperou secar bem. Leva pelo menos umas 2 horas para secar. Pode demorar um pouco mais se o dia estiver muito úmido e fizer frio. Depois, a gente passou a segunda demão, que é para ficar com uma boa cobertura e um acabamento mais bonito. Nas paredes, revestidas com argamassa, a gente usou tinta látex, acrílica semifosca, que dá um acabamento um pouco mais brilhante que a tinta fosca. Na hora de pintar, tem que tomar cuidado para não respingar tinta pela casa toda. Para não ter esse tipo de problema, tem uma ordem certa para pintar a casa. Comece a pintura pelo teto. Quando ficar pronto, pinte as paredes e depois as portas, janelas e basculantes. A vantagem de pintar nessa ordem é que você evita que respingue tinta nas partes que já foram pintadas. E não esqueça de proteger guarnições, rodapés, maçanetas, interruptores e até móveis antes da pintura. Cubra tudo que puder com papel ou lona plástica e prenda com fita crepe. A pintura é o seguinte, se você vai pintar uma casa, se ela é latex, você tem que usar uma marca de latex boa, né? Usar rolo bom, né? Fazer uma boa medida do latex, né? Porque quiser adicionar sempre um pouco de água, assim, mas uma coisa que seja um tanto razoável, que também que você pega a água só e pinta mais o chão do que a parede. Então, se você fazer um tempero bem certinho, o rolo só pinta a parede, não pinta o chão, né? E o latex tem em primeira mão hoje, né? Latex tem tudo. Eu não entendo muito, mas o que eu acho que seja assim, né? Que tem que ter, em primeiro lugar, um material de boa qualidade, que a gente possa trabalhar, que não dê problema depois. E começando assim, desde que vai rebocando, depois de rebocar, passa uma lixa, depois de ela lixada, uma massa corrida, aí sim você procura uma tinta de boa qualidade para poder ser pintada. A gente costuma usar um pincel de acordo com a espessura da parede para que não saia fora do contorno, né? Nos cantos, nas laterais e no meio, nas partes mais largas, a gente usa um rolo, né? Sempre indo numa posição só e depois de outra vez, quando for dar a segunda mão, vira a posição ao contrário. Ou na vertical, né? E depois, se for da segunda mão, na horizontal. E se for a primeira na horizontal, a segunda na vertical. Dependendo do tipo de pintura que você vai fazer, interna ou externa, você vai ter uma base ou um fundo selador sobre a superfície, né? E depois as demãos de tinta que você escolheu, né? A aplicação de uma tinta vinílica, né, que é o mais comum, o PVA, que o latex, né, que o pessoal conhece, ela se procede da seguinte forma. É feita primeiro a limpeza de toda a área a ser pintada, né? Você forra as superfícies que você não quer que suje, né? O piso em si, empapela pontos de luz, tomadas e interruptores, né? Protege assim, esquadrias e outros pontos que você não quer que seja atingido, né?
viram a cara do Pedro quando eu falei que tava meio enjoada? Pois é. É que eu acho que eu tô grávida. Eu não contei nada pra ele, mas acho que ele anda meio desconfiado. Ele vem vindo. Ô, Pedro. Que cor que a dona Dia vai pintar a casa dela? Vermelho. Vermelho. Que horror, Pedro. Ué, tem gente que gosta. É, mas a casa dela vai ficar parecendo corpo de bombeiros, né? Você tá falando sério? Eu tô brincando, meu amor. Ela não sabe ainda a cor que ela vai pintar a casa dela. Ah, bom. Não, peraí. Deixa que eu tiro. Peraí, você não tá bem hoje, meu amor. Deixa que eu tiro a mesa. Tá bom. Olha lá, o que você tem contra vermelho, hein? Tenho nada, Pedro. Eu sei que cor é um gosto pessoal, não se discute, mas eu prefiro paredes de cores claras, de cores mais suaves. Principalmente para quarto de bebê, né? Ah, eu também. Eu prefiro paredes com cores claras. A casa fica mais iluminada, né? E tem também aquele problema do calor. As paredes de cores claras esquentam muito menos que o sol. É, tem gente que não gosta de parede clara. Por quê? Porque diz que suja muito, é muito difícil para limpar. Agora é o tal negócio, né? Se a parede tá muito suja, tá difícil de limpar, é porque merece uma nova pintura. É uma questão de higiene. É verdade. Não adianta tentar esconder as sujeiras com cores escuras. A não ser que seja nas janelas, nos batentes, nas portas, né? As cores escuras ajudam a dar um certo destaque. Essa conversa me deu uma vontade. Vontade? Uma vontade na dona Diva perguntar que cor que ela vai pintar a casa dela, viu? Eu vou fazer isso, depois eu vou direto pro médico. E você não quer que eu vá com você, no médico? Imagina, Pedrão, isso é coisa de mulher, não precisa. Então aproveita e leva pra ela os catálogos que o Sr. Freitas deu pra gente, né? Vão ajudar ela a escolher as tintas e as ferramentas certas pra fazer as pinturas. Boa ideia, Pedrão, boa ideia. Esse catálogo tá cheio de tons de azulzinho, amarelinho, rosinha, né? Boa ideia. Tchau. Tchau! No caso das peças de madeira, como as portas e batentes, é preciso fazer um tratamento contra os insetos. Tem que passar uma boa quantidade de produto na peça inteira para a madeira absorver bem. É importante lixar bem a madeira, de preferência com uma lixa fina. Depois, passar uma camada de selador de madeira. O selador vai tampar os poros da madeira. Assim, ela vai ficar mais resistente e vai facilitar o acabamento. O acabamento pode ser na cor natural ou pintado. Se quiser deixar na cor da madeira, é só aplicar um verniz incolor. Se preferir deixar colorido, é bom aplicar 2 demãos de tinta esmalte, que pode ser com acabamento acetinado ou brilhante. Também no caso das peças feitas de ferro, como portões e gradis, é importante fazer uma preparação antes de pintar. Primeiro, precisa tirar a ferrugem com uma espátula ou escova de aço e depois lixar bem toda a peça. Depois, aplicar um produto para limpar a peça e eliminar a ferrugem. Deixar secar e depois aplicar 2 demãos de zarcão, que é uma tinta de cor alaranjada que protege o ferro contra a corrosão. Por último, pode ser passado um esmalte sintético para fazer o acabamento final na cor que quiser. Quando a gente está falando em pintura, a gente não pode esquecer de falar numa coisa muito importante para deixar a casa mais confortável, principalmente nos lugares quentes. É a pintura do telhado. As telhas comuns são escuras e por isso retêm mais o calor do sol, esquentando dentro da casa. Para melhorar isso, é bom pintar o telhado com uma tinta branca, que vai refletir os raios do sol e esquentar menos dentro da casa. Para as telhas de fibrocimento, existe uma tinta própria para a pintura do telhado. Pô, a Leila tá demorando, viu? Não sei nada, parece que me engana com esse negócio de jogo. Ó, pra mim, quer saber? Ela tá... Ih, ó, ela chegou. Ela. Ô, meu amor, e aí, tudo bem? Tudo Como é que foi lá? Tudo jóia. O médico falou que não é nada. É um enjoo, assim, sem nada. Deve ser de tanto falar de tinta. Pode ser, né? A tinta óleo tem um cheiro forte. Tem. Mas tem certeza? Ele não falou nada mais? Falou que é psicológico. Psicológico? Fecha os olhos. Fecha. Senta aqui.
O que você está aprontando aí lá? Senta, senta. O que é? Eu canto pra você dormir. A terra gira sem Ô, Renato. Você pai? Eu sabia? E é menino? Não sei, né, Pedro? Por via das dúvidas, eu fiz um vasinho. Se for menino, vai se chamar Pedro Júnior. Ai, se for menina. Aí vai ter o nome da mãe, a nossa princesinha. Claro. Ah, eu vou pintar o quarto do neném sozinho. Ah, por quê? Ué, porque mulher grávida não pode com cheiro de tinta. Ah. Gente, no próximo programa a gente vai falar de banheiro, lavanderia e cozinha. Fique à vontade. A casa é sua. Será que eu vou ter muito enjoo? Será que você vai ter muito desejo? Não sei. A cozinha, eu acho que uma pia de inox eu acho que seria ideal. Mais forte, né? Mais duradoura, né? Eu acho que seria. Torneiras também tem que ser uma coisa boa, de boa qualidade, né? Para combinar mais ou menos com tudo que a gente vai fazer, né? Se colocar uma coisa ruim, vai sair diferente, muito diferente. A partir do momento que você vai e que você pode gastar, por que não gastar numa coisa melhor? Uma coisa que você sabe que vai durar. Entendeu? A pessoa às vezes fala assim, eu vou comprar de segunda e de terceira, mas aquilo ali não vai ter valor. Então, se você puder comprar uma coisa que você sabe que vai durar anos, não é melhor? É melhor, né? Uma torneira, sempre a gente recai na qualidade, né? Seja uma torneira boa, que seja duradoura e não me importa a marca, que seja uma marca boa, de qualidade. Alegria, muita alegria. Porque todos eu acho que vai sentir o mesmo. Para mim vai ser um dia especial. Porque eu estou sabendo que hoje eu estou na minha casa. Porque quem paga aluguel, que vive na casa dos outros, não está na casa dele. Um dia ele está aqui, outro dia ele está para outro lado. Certo? E a sua casa, ali você pode falar, não, aqui é minha. Sofri, trabalhei, derramei o suor, mas valeu a pena.